Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre uma universidade diferente, uma universidade federal específica, a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E está aqui para isso o Gleison Alisson Pereira de Brito, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná e em Educação Física pela PUC do Paraná. É mestre e doutor em Biologia Celular e Molecular, área de concentração em Fisiologia, também na Universidade Federal do Paraná. É professor adjunto na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e atualmente é reitor desta universidade. Eu agradeço a sua presença, Gleison. E poderemos... Silvio. Muito obrigado, Silvio. Começar conversando, explicando o que é a UNILA, qual é a diferença desta federal para todas as outras federais do Brasil. Perfeito, Silvio. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa universidade, localizada aqui no oeste do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, a região das Cataratas do Iguaçu, tríplice fronteira. Fazemos aqui a divisa com a Argentina e também com o Paraguai. Bom, Silvio, a UNILA ela tem um conjunto de peculiaridades, mas eu acredito que a gente possa começar dizendo que talvez uma das que mais chama a atenção é o fato de que a UNILA ela parte da premissa de se propor como uma instituição que quer contribuir com o Brasil para consolidar o que vem descrito ali no artigo 4º da nossa Constituição Federal, que é o compromisso dessa nação em promover uma integração com os países da região latino-americana. E a UNILA se propõe a isso. Então ela atrai para os seus bancos, suas salas de aula, para as atividades de campo, alunos dos mais diversos países da América Latina. Hoje nós temos na UNILA a representação de 32 países, Silvio, e com isso a UNILA, neste ano que passou, ela se sagrou como a universidade mais internacional do país, pelo ranking do próprio Ministério da Educação. Então, contando o número de alunos estrangeiros nos nossos cursos de graduação, nós hoje somos a universidade com o maior número de alunos estrangeiros. Essa é a principal peculiaridade da UNILA, que é uma universidade por essência, bilíngue. Então, aqui, nos nossos corredores, circula o português e o espanhol, mas o mais comum, Silvio, é o famoso portunhol. Né? Todo mundo se entende com um pouquinho da mescla das duas línguas. Que ótimo. E os alunos brasileiros são, para entrar na UNILA, fazem o SISU, né? Quer dizer, fazem o Enem e depois conseguem as vagas pelo SISU, é isso? Perfeito. Os alunos brasileiros, para entrar, fazem o processo seletivo, que é o mais comum hoje no conjunto das 68 universidades federais do país, que é através do Sistema Único de Seleção, né? O SISU. Então, eles fazem o Enem e usam essa nota para, posteriormente, concorrer a uma vaga. A grande maioria dos alunos da UNILA é de brasileiros, nós temos hoje 70% de alunos brasileiros na UNILA, e a grande maioria dos brasileiros são aqui da região do próprio oeste do Paraná. Mas nós temos representação de todos os estados do país também na nossa universidade. Isso mostra que a UNILA ainda não é conhecida pelos brasileiros, não é? De uma forma geral. Ela ainda é uma universidade talvez um pouco conhecida, pelo fato de ser uma universidade nova. No país, nós temos aí 68 universidades federais. Dessas universidades federais, a gente tem uma gama de aproximadamente 15 universidades que são novas ou supernovas. Ou seja, são universidades que surgiram nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos. Então, leva um tempinho para que o nome da universidade ele se enraize, né, na comunidade nacional, as pessoas reconheçam e lembrem, né, que existe uma universidade A ou B localizada na região A ou B do país.
Mas a gente acredita que a procura pelos nossos cursos, como tem aumentado de maneira muito significativa, então o nome da UNILA tem começado a circular mais, e as pessoas a reconhecer também um pouco mais e a lembrar o nome da UNILA na hora de fazer a seleção do SISU. E como é que os alunos dos países latino-americanos acessam a universidade? Qual é a forma de acesso? Para os alunos que não são brasileiros, nós temos um processo seletivo muito específico, é chamado de Processo Seletivo Internacional, a gente abrevia aqui como PSI. É um processo no qual um conjunto de membros aqui da comunidade forma uma banca de seleção, é lançado um edital, e os alunos interessados se inscrevem à distância mesmo, tudo pela internet, e submetem um conjunto de documentos. A principal análise, Silvio, na realidade, é a análise do histórico acadêmico dos alunos. Então, o que essa banca faz é avaliar o desempenho desses estudantes nos estudos de segundo grau, ou o equivalente, né? Aquilo que precede o ensino universitário nos seus países de origem. A partir disso, se faz um escalonamento dos primeiros colocados até os últimos colocados, e a classificação, então, é distribuída por país, né, inscrito no processo seletivo internacional. E cada país tem uma cota de vagas? Como é isso? Na verdade, não há uma cota específica por país. O que nós temos é uma política interna de buscar reservar 50% das nossas vagas para outros países da América Latina. Portanto, a cada ano, nós recebemos os alunos sob demanda. Cada país acaba inscrevendo um número diversificado, né, de interessados. Evidentemente, existem alguns países com maior número, costumeiramente, de interessados. É mais fácil, por exemplo, para vir para a UNILA, aqueles que habitam as cidades aqui vizinhas, né? Cidade de Leste, no Paraguai, e Puerto Iguaçu, na Argentina. Mas também nós recebemos alunos do Suriname, alunos de países bem mais distantes aqui da região oeste do Paraná. Então não há uma cota específica, mas há um valor destinado, um número de vagas destinados aos outros países que não o Brasil. E como se lida com as diferenças do nível educacional entre os países? Há um conhecimento profundo disso, como é cada ensino médio? Esse é um tema bastante desafiador, Silvio, porque o ensino médio nos diversos países varia muito. Ele varia tanto em termos dos mecanismos de avaliação. Então, nós vamos ter países que usam, por exemplo, né, a nota de 0 a 10. Nós vamos ter países que usam conceito A, B, C. E nós vamos ter países que, no seu segundo grau, ou o equivalente, né, o ensino que precede o ensino universitário, ainda subdividem o ensino em áreas de especialização. Em alguns países, o segundo grau já vai direcionado para as áreas humanas, para as áreas exatas ou para as áreas biológicas. Então, existe muita diversidade. Esse é um dos grandes desafios da nossa banca de seleção. O que a banca de seleção faz é analisar cada caso e tentar construir um nivelador, né? É tentar construir um mecanismo de seleção que coloque todos para concorrer a partir de um mesmo indicador. Então, evidentemente que para cada país os candidatos concorrem entre eles mesmos, né? Do mesmo país, porque evidentemente a nota é difícil de fazer a comparação, mas as bancas elas trabalham para construir mecanismos de forma a que a nota comparativa entre os diversos países parta do princípio mais isonômico possível. Interessante. E você falou que a inscrição é por país, ou seja, a inscrição dos outros países não é individual, como no Brasil, ou é? Não, é individual. Cada Não é interessado entra no sistema e submete a inscrição. Depois a banca vai receber e vai ver, bom, temos tantos candidatos do Brasil, tantos candidatos da Bolívia, Equador, Paraguai, Argentina,
Colômbia, e assim sucessivamente. E aí, então, para cada um desses países é feito esse estudo do formato, né, do ensino médio nesses países e se constrói o mecanismo mais isonômico para fazer a seleção. E os países ajudam no financiamento da universidade? Da universidade, especificamente, não. A UNILA tem trabalhado para construir com os ministérios das relações exteriores dos países da América Latina mecanismos de financiamento. Na realidade, a UNILA, enquanto ideia, é uma universidade que nasce dentro até mesmo da ideia do próprio Mercosul, mas acabou que quando essa ideia começa a circular entre os países membros, não se chega a uma convergência para uma universidade multilateral. Então, o Brasil dá início ao projeto, constitui a universidade, e o que nós temos hoje, Silvio, são bolsistas de programas específicos. Então, de alguns países, eles recebem bolsas de programas específicos que esses países têm para fomentar o seu ensino. E nós trabalhamos para conseguir bolsas de outras entidades de fora do Brasil. A título de exemplo, eu cito o Parque Tecnológico de Itaipu, do lado do Paraguai, por exemplo, que costuma oferecer um conjunto de bolsas para os alunos daquele país, aqui na UNILA. E essa bolsa é para financiar esse aluno no Brasil, nessa universidade. É isso? Perfeito. Quer dizer, manutenção, moradia, alimentação, não é para pagar a universidade. Não, é para financiar o aluno. Então, ele vai usar essa bolsa para cobrir os seus próprios gastos. A universidade em si, né, a UNILA, ela é exclusivamente financiada com verba do Ministério da Educação. Que ótimo. E como é que é a convivência desses alunos internacionais? Esse é talvez um dos fenômenos mais peculiares e fantásticos que a gente tem aqui na universidade, né? Porque nós temos aqui na UNILA alunos dos diversos países da América Latina e a gente fala que eles falam espanhol, mas o espanhol é uma língua que varia bastante, né? O próprio português, se nós sairmos aqui do sul do país, formos até o norte, a gente vai ver uma grande diversidade. O espanhol também. Diferentes países, diferentes entonações, palavras peculiares de cada país. Então, a diversidade cultural, às vezes até palavras, né? A diversidade de vivências. Então, a gente vai circular pelos corredores e ver as cuias de chimarrão, as cuias de tererê, as pessoas conversando ali no espanhol e no portunhol, e até mesmo no crioulo, Silvio, porque nós temos também aqui alunos do Haiti, cuja língua nativa, né, é o crioulo. Muitas vezes a gente vai encontrar os nossos discentes falando também o francês. É, de fato, uma atmosfera multilingüe. Mas as duas línguas oficiais são o português e o espanhol. O que isso significa? Que o aluno pode fazer provas, tanto em português quanto em espanhol, que ele vai assistir aulas, tanto em português quanto em espanhol. Ele pode apresentar os seus trabalhos também nas duas línguas, né, e qualquer atividade acadêmica pode ser feita em qualquer uma dessas duas línguas. Muito interessante. E os professores, eles são também latino-americanos ou a maioria são brasileiros mesmo? Os professores, a gente tem, enquanto instituição, a mesma meta, Silvio. A meta dos alunos é chegar a 50% de outros países da América Latina. Hoje nós estamos com 30%. E dos professores também, a nossa meta é chegar a 50% de professores de outros países da América Latina. Nós ainda estamos avançando gradativamente nessa meta. Hoje nós temos 14% de professores de outros países da América Latina. Então, a grande maioria dos professores, 75% aproximadamente, são brasileiros de fato. E nós temos uma parte que são professores oriundos também da Argentina, do Paraguai, Colômbia, Bolívia. Então, são professores dos diversos países que vieram para o Brasil diretamente para prestar um concurso na UNILA, ou professores que muitas vezes estavam no Brasil fazendo o seu curso de mestrado, de doutorado, e quando viu a oportunidade de fazer o concurso aqui na UNILA, se submeteu ao teste seletivo, foi aprovado. Então, são oriundos de diversos, de diferentes destinos, né? Diferentes destinos aglutinaram essas pessoas latino-americanas aqui na UNILA.
E eles precisam se naturalizar brasileiros para prestar o concurso? Não. Para prestar o concurso não é necessário, Silvio. O concurso para professor, né, do magistério superior, né, não é necessário a naturalização. O que é preciso, Silvio, é que o diploma de pós-graduação seja revalidado. Então, eles precisam validar esse diploma em uma universidade aqui do país para poder efetivar essa contratação. E aí fazem uma carreira de professor brasileira, é isso? Perfeito, faz uma carreira de professor brasileira, entra na carreira do magistério superior. Então, Certo. nesse sentido, não difere dos próprios brasileiros. Vamos falar dos cursos. Que cursos? Como é que é a estrutura de cursos da Unila? Que cursos são oferecidos? Certo, Silvio. A Unila, ela está completando 10 anos esse ano, né? Então, ela está chegando aí ao seu decennário. Hoje, ela oferece 29 cursos de graduação. Ela começou lá atrás com 3, 4 cursos e gradativamente foi crescendo. Hoje, Silvio, nós temos cursos de todas as grandes áreas do conhecimento. Para usar aqui aquela divisão clássica, né? Entre ciências humanas, ciências exatas e biológicas e da saúde. Então, nós temos, por exemplo, as engenharias, nós temos 5 cursos de engenharias na Unila, nós temos os cursos da área da saúde, como, por exemplo, medicina, saúde coletiva, cursos nas áreas biológicas, a biologia, a biotecnologia, cursos nas áreas de humanas, como, por exemplo, antropologia, cinema, sociologia, ciências políticas, né, administração pública. Então, todas as macro-áreas do conhecimento, a Unila oferta esses cursos de graduação. A grande maioria desses cursos é exclusivamente via SISU, né? Nós temos uma exceção aqui, que é o nosso curso de música, que é um curso que precisa de prova prática, né? Em função da sua peculiaridade. E para todos eles, nós temos uma oferta de um certo número de vagas, e a política é ofertar 50% para alunos de outros países da América Latina. O que acontece é que ofertam-se as vagas, primeiro a gente faz essa seleção da América Latina, e em seguida, todas as vagas não preenchidas são diretamente enviadas ao Sistema Único de Seleção, ao SISU. E, portanto, todas as vagas não preenchidas em seguida passam a ser as vagas de concorrência comum, né, no próprio sistema de seleção brasileiro. Então, são 29 cursos de graduação. Também temos os cursos de pós-graduação. Nós temos hoje um doutorado em energia e sustentabilidade e temos 11 programas de mestrado nas mais diversas áreas também, desde as áreas de literatura, línguas, letras, passando pelas exatas, engenharias e também na área da biológica e biotecnologia, biociências. Muito interessante. E a estrutura dos cursos é como qualquer curso de medicina, como qualquer curso de engenharia, ou tem diferenças? Não, nesse caso é bem uma estrutura bem tradicional, né? Nós temos, evidentemente, cada universidade tem suas peculiaridades, Silvio. Então você pode encontrar disciplinas com um certo contexto, né, mais específico para questões aqui da região, mas o teor dos cursos, um médico formado pela Unila, um engenheiro formado pela Unila, um antropólogo, um sociólogo, sai com a mesma formação de qualquer outra universidade. Nós temos uma peculiaridade, que aí é transversal para todos os cursos, que é uma formação comum dada a todos os alunos na área das línguas, porque isso é evidentemente uma necessidade. Então, o aluno não brasileiro que vem até a Unila, ele faz disciplinas de português, e o aluno brasileiro faz disciplinas de espanhol, claro, para ele se capacitar a acompanhar os conteúdos curriculares que serão dados nessas línguas e também para a própria convivência com a comunidade. Além das línguas, os alunos eles passam também por uma formação transversal de todos, que é na área da epistemologia e da metodologia científica, então ciências como metodologia, como ética na ciência. E nós temos também uma outra disciplina que faz parte desse conjunto, que se chama Fundamentos de América Latina. Então, todo aluno da Unila passa por um período onde ele vai aprender questões relacionadas à América Latina nos mais diferentes contextos. É uma disciplina multidisciplinar, digamos assim,
que trata de aspectos políticos, aspectos socioeconômicos, aspectos de infraestrutura, aspectos que se relacionam às demandas que o nosso continente tem em relação ao seu desenvolvimento social, ao seu desenvolvimento econômico, à sua sustentabilidade. Aqui na Unila nós chamamos de ciclo comum de estudos. Então esse a gente pode dizer que é um diferencial, né, do aluno que vem para a universidade. Mas o diploma que a Unila dá é um diploma para cada uma das profissões tradicional, né? Como qualquer outro diploma, o aluno sai capacitado para exercer aquela profissão na qual ele se graduou. Como é que o mercado de trabalho, tanto aqui no Brasil como nos países latino-americanos, recebem as pessoas formadas pela Unila? Certo, Silvio. Excelente pergunta, né? Porque a gente tem uma diversidade de formas de operação, né, das profissões nos diferentes países da América Latina. No caso do Brasil, nós temos o fluxo normal. Então, o aluno formado pela Unila está apto a desempenhar as suas funções, a fazer concursos ou a ser contratado nas mais diversas áreas do conhecimento, né, em diferentes empresas ou no serviço público brasileiro. No caso dos alunos de outros países da América Latina, ele vai ter que passar, da mesma forma que os estrangeiros que chegam ao Brasil, por um processo de revalidação do diploma, para que ele possa exercer a sua profissão. Esse diploma não tem uma revalidação automática. Hoje, a Unila está trabalhando com vários países, nós temos um esforço aqui bastante significativo em duas frentes, uma frente que é a revalidação automática e outra frente que é a dupla titulação. O que significa isso? Nós temos tentado trabalhar com outros países para fazer parcerias com algumas universidades, de modo a buscar uma tentativa de revalidação automática, para pelo menos alguns cursos, em alguns países, o diploma ser revalidado diretamente, sem a necessidade do trâmite burocrático do aluno receber os documentos, viajar, abrir um processo lá e revalidar. E, paralelamente, nós temos buscado a dupla titulação. O que significa isso? É uma parceria também interinstitucional. Nós ainda não concluímos esse trabalho, está em construção, onde o aluno faz uma parte do curso aqui da Unila, vai embora para o seu país, complementa os seus estudos 6 meses, 1 ano, na universidade lá, e recebe um título duplo, tanto por aqui, quanto pela universidade do país de origem. E aí, com o título duplo, evidentemente, ele está autorizado, né, a desempenhar as funções daquela profissão no seu país. E, em geral, os alunos estrangeiros voltam para os seus países ou tendem a ficar mais aqui no Brasil? Nós temos as duas situações, Silvio. Nós temos alunos que ficam no Brasil para cursar pós-graduação, por exemplo. Então, eles vão fazer seus mestrados, seus doutorados. Nós temos alunos que ficam no Brasil porque, ao longo da formação, conseguiram já se inserir no mercado de trabalho. Então, eles recebem o título e já continuam atuando em uma empresa nacional ou aqui no serviço público nacional mesmo. E uma parte dos nossos discentes retornam para os seus países de origem para desempenhar as suas funções lá. E, assim, só para fazer um comentário, às vezes o pessoal escuta o nome da nossa universidade, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e causa um estranhamento. O que será que significa isso, né? Mas é exatamente disso que se trata. Quando esses alunos retornam para os seus países, passam a exercer suas profissões lá, levando a sua profunda formação técnica, mas também humanística e cidadã, aí que nós dissemos que se consolida, de fato, esse fenômeno chamado integração latino-americana, que é a integração pelo conhecimento, né, e pela cultura. Poderíamos dizer que, se reforçarmos novamente o Mercosul, a proposta da Unila se realiza com mais força, não é? Sem dúvidas, Silvio, sem dúvidas. A questão do Mercosul é uma política importante de fortalecimento dos países aqui da região, dos países deste bloco, e uma universidade que se propõe a integração latino-americana, de fato, tem muito a contribuir, porque ela forma, né, cidadãos aptos a contribuírem com a integração latino-americana. Então, ela vai formar sociólogos, antropólogos, médicos, biotecnólogos, profissionais que vão para os seus países de origem, promover o desenvolvimento e o crescimento, né, econômico e social. Mas, para além do Mercosul, né, a nossa lei de criação, inclusive, fala, né, América Latina e o Mercosul.
Então, nós também contribuímos com a integração da América Latina como um todo, e eu relembro a questão da nossa própria Constituição Federal, que no parágrafo único do seu artigo 4º fala da responsabilidade do Brasil também em criar essa atmosfera, né, esse ambiente que permita a integração entre os diversos países que compõem o nosso continente latino-americano. Tem mais uma pergunta. Os alunos que vêm de fora, como brasileiros que não são da região onde está a universidade, eles moram na própria universidade? Existem alojamentos, estrutura, ou cada um se vira? Certo. No momento, nós não temos alojamento próprio, mas estamos terminando de construir. Nós, inclusive, lançaríamos o alojamento agora, na metade do ano. Infelizmente, em função da pandemia, não foi possível. Então, até esse momento, os alunos que vêm de fora e que se encontram em situação de vulnerabilidade social, então aqueles alunos que se enquadram nos quesitos, são contemplados com auxílios. Nós temos, então, auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte. Esses alunos se inscrevem como potenciais candidatos a receber esses auxílios. Existe um processo de seleção com base em critérios bem técnicos e objetivos, e aí, com os auxílios, esses alunos buscam na cidade se estruturar, né, locais para morar e mecanismos aí de locomoção. Cada aluno, então, faz por si essa gestão. Mas nós, em breve, devemos também inaugurar um alojamento estudantil que vai permitir que parte desses alunos possam ser abrigados em uma estrutura da própria universidade. Muito bem. Eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Meu nome é Luara, atuo na área de Design Gráfico e Ilustração e estou cursando o 3º semestre do mestrado. Eu escolhi o programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, pois sempre me senti muito acolhida pelo programa, e meu projeto, além de ter sido incentivado desde o início, cresceu muito através do diálogo com as professoras e os outros alunos, o que é uma marca registrada do programa.